Ah, então, o objetivo de fazer a Escola do Professor de Idiomas iniciou por causa de muitas pessoas procurando e fazendo perguntas aleatórias, assim, sabe? Ai, como é que eu faço isso? Como é que eu abro um MEI? Vale a pena fazer MEI? Não vale? Foi tantas perguntas aleatórias e desconectas nos últimos tempos que eu pensei assim, não, porque já que eu tô ali respondendo uma pergunta aleatória, só que lá pelas tantas o que acontecia? A pessoa me fazia uma pergunta e não tinha como eu responder numa mensagem de WhatsApp. E aí eu começava a ficar preocupada, porque o que acontece? Não adianta eu te dar uma resposta para aquela pergunta sabendo que existe um problema além daquela pergunta, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Como é que tu faz para a tua política de cancelamento de aulas? Daí eu disse assim, a minha política de cancelamento de aulas, ela é muito flexível. Mas por quê? Porque eu tenho turma e os alunos das aulas particulares podem recuperar em outras turmas. Número um. Número dois, porque eu tenho toda sexta-feira o dia da aula extra. Então eu emendo o feriadão, eu faço um monte de coisa, porque tem aula extra toda semana, certo? E aí, só que para explicar isso, mas como assim toda sexta tu tem aula extra? Ah, mas como assim tu emenda todos os feriadões? Porque daí a pessoa vinha e perguntava, e tu acha que eu devo emendar feriadão ou não? Depende da tua política de cancelamento de aula, depende da tua política de reposição de aula. Então, como surgiram tantas perguntinhas aleatórias que dependiam de várias variantes, eu me obriguei a retomar a escola do professor de idiomas. Vamos começar do começo, né? A ideia inicial é que a gente se apresentar, cada uma dizer o seu background, falar da sua ideia, né? Se já tem escola, se não tem escola, e fazer assim uma breve apresentação do seu negócio ou do que pretende fazer, né? Eu sou a Bruna, tenho dia 30 vai fazer 11 anos de Unipeople, 30 de maio, faz 11 anos de Unipeople. A Unipeople teve muitos altos e baixos ao longo desses 11 anos. E se eu pudesse enumerar quais os motivos dos altos e baixos, é gravidez, pandemia e enchente. E olha só, né, que a gravidez está entre as catástrofes, né? Vocês perceberam, né? Infelizmente é assim. Oi, Mi, tudo bem? Infelizmente é assim, né? Quando eu engravidei desse pequeno ser que tá ali grudado no celular agora, né? Ele vai fazer 10 anos esse ano, né? Quando eu engravidei dele, fui hospitalizada, fiquei no hospital, entrei no hospital um ano, saí no outro. E naquele ano eu rematriculei 4 alunos, quatro. E eram 100 que eu tinha, eu rematriculei quatro. Então, assim, foi tenebroso. Então, teve altos e baixos, mas a Unipeople lançou voos para o resto do mundo em 2019 e hoje em dia a gente está presente em mais de 50 países porque o Atividades para Professores é um produto da Unipeople, né? Com o produto Atividades para Profs, que pessoas da Indonésia, da Índia, do Chile, do México me mandam mensagens via Pinterest. Então, assim, a primeira regra do Clube da Luta é. Tô brincando. A primeira regra é não limite. Não, não, vocês acharam que eu pensei assim, ai, Bruna, quando tu tiver, sei lá, 36, 37 anos, a tua escola vai estar presente em 50 países. Se alguém me dissesse isso, eu ia rir e dizer assim, aham, sonhou na Páscoa. Eu ia falar alguma coisa do tipo, né? E sim, eu consegui. Então, não limitem seus sonhos. Não limitem seus sonhos. Essa é a minha apresentação. Quem gostaria de ser a próxima? Maravilhosa. Bom, eu sou Maria Vitória, eu me apresento como baiantina, porque eu sou baiana e argentina, por isso o nome baiantina.
Eu ensino espanhol e português como línguas estrangeiras e há muitos anos eu ensino de maneira online. Inclusive antes da pandemia, né? A ideia era também por uma mudança de. Eu queria ficar mais próximo do meu filho e era muito caro, né? Trabalhar, sair e estar fora e o filho, onde é que vai, com quem vai ficar? Minha família é da Argentina, então não tinha familiar para ajudar e a família do meu marido, da Bahia, morava longe, né? Então era complicado, era uma questão de necessidade mesmo, mais fácil, e eu não gostava disso do online, né? Eu era sempre muito reticente. Mas eu mudei em 2018 para o online, antes da pandemia, e na pandemia tive mais visibilidade por conta da mudança de todo mundo, né? Antes de 2020, as pessoas tinham muito mais receio de ter aula online. Inclusive, eu tinha que cobrar menos nas aulas online do que as aulas presenciais, porque achavam que era menos o que a gente poderia estar passando. Inclusive, eu comecei com um quadro, sabe, atrás, eu não tinha muito não sabia manipular direito o Zoom, né? Os recursos digitais. Aí eu pegava o quadro e falava aqui, tá vendo? Aí botava perto da câmera e tal. Então, a gente foi aprendendo, né? No tapa. E agora eu tenho turmas, né? A gente estava conversando agora com Bruna, tenho turmas online de pessoas que estão também em vários países. Eu dou aula também de português para estrangeiro e também moro em outros lugares. Aí eu tenho que ficar organizando a agenda em fusos, né? O fuso horário. E hoje eu estou com dois filhos e a gente consegue, né? Administrar direito e se não fosse as aulas online, eu não poderia jamais ter o ritmo de vida que a gente tem aqui, né, em Floripa. A gente se mudou por conta do online, a gente pôde se mudar, né? Então, basicamente é isso. Muito obrigada, Baiantina. Quem gostaria de ser o próximo a falar? Cíntia, Mirelle ou John? Eu posso. Pode? Eu sou Cíntia, eu sou de Minas, moro atualmente no Espírito Santo. Me formei em 2011 em letras, com habilitação em português e inglês, mas sempre fui, né, dei aula de inglês. Comecei dando aula numa escola particular e já durante a graduação eu tinha passado por escolas públicas também. Depois fiz uma pós, enfim. E em 2020, em 2021, quando eu me casei, veio a pandemia, veio. Aí, aliás, antes disso também eu já tinha alguns alunos particulares, junto com a escola particular que eu dava aulas, né, no ensino regular. Eu também tinha alguns alunos particulares que eu ia nas casas. Eu até então não tinha adentrado, era adentrado no online, né? E aí, quando veio a pandemia, que eu me casei, veio a pandemia, logo depois eu fiquei grávida, a escola acabou encerrando as atividades, eu mantive alguns alunos particulares, depois, né, que o meu filho nasceu, eu acabei perdendo, né, os alunos aos poucos, e desde então estou dedicada aqui à maternidade, mas agora que meu filho acabou de completar 3 anos, estou com o desejo de retomar, mas no online, não quero mais voltar para o presencial, para poder também me dedicar, continuar me dedicando, né, ao meu filho, à casa, enfim, e continuar com a vida profissional, né, seguir, continuar o ritmo de antes, não exatamente como era, mas não perder o ritmo totalmente. E é isso, quero aprender mais coisas. A Bruna, vejo com tamanha experiência que tem, com todos esses perrengues que já passou, né, Bruna? Tem muita coisa para compartilhar com a gente. E é basicamente isso. Muito obrigada, Cíntia. Quem gostaria de ser o próximo?
Eu posso falar? Bom, gente, eu Pode sou falar. Mirelle, é, eu sou professora há 23 anos, comecei em escola de idiomas, acho que, né, o trajeto é mais ou menos o mesmo, né? Então, comecei em escola de idiomas, aí depois fui para para ensino regular, e eu acho que a minha primeira aula online foi 2017, mais ou menos. Eh, Foi uma aula que eu dei, porque uma amiga minha que estava fazendo um preparatório para TOEFL, ela ia se ausentar, ela falou: "Ai, você não quer dar essas aulas?" Eu falei: "Ah, tudo bem, né?" Então foi ainda via Skype, né? E percebi, falei assim: é interessante", mas eu ainda não tinha a sementinha assim, já querendo, né, florescer. Então, eu fiquei meio assim, falava: "Ah, eu acho que, né, talvez essa coisa online aqui não vai funcionar". E aí, na pandemia, quando, né, nós tivemos que ficar em casa, eu percebi que eu gostava. Eu falei: porque eu vi os professores falando, né? Nossa, eu não vejo a hora de voltar para a sala de aula. E eu falava: nossa, mas eu gosto de dar aula na minha casa, né? E aí, também com muita ajuda da Bruna, porque no início eu me vi perdida, né? Não sabia o que fazer, e aí fui assistir um vídeo da Bruna, e aí a gente, né, começou a conversar e tal, aí comecei a fazer parte da comunidade, e assim, e de lá para cá, então da pandemia para cá, só foram coisas boas, assim. E, claro, algumas não tão boas, mas a gente deixa para lá, né? E aí, em 2024, início de 2024, foi quando eu tomei a decisão de ficar totalmente online. Então, eu, assim, eu me considero um bebezinho ainda nesse mundo online, né? Mas, assim, é muito rico, eu acho que a gente consegue aprender muito, e assim, minha saúde melhorou em relação a, sabe, o fato de ter que pegar um carro e sair para ir até a escola, então você já vai assim pilhada, né? Então eu não tenho mais isso, né? Eu durante esses 20 anos eu não tomava café da manhã, 23 anos, quer dizer, 20, vai. Eu não tomava café da manhã, porque eu tinha que acordar 6 horas para estar na escola às 7. Então, eu tinha que escolher, ou acordar às 6 e não tomar café, ou acordar, sei lá, 5:30. Então, eu preferi acordar às 6, porque era muito cansativo. E hoje não, hoje eu tenho qualidade de vida, né? Então, eu tomo meu café da manhã, à tarde eu tomo meu café da tarde, sabe? Então, para mim, assim, esse mundo online só tem a agregar. É maravilhoso. Claro que, né, que nem assim, a Bruna tem a escola, né, física, e, e acho que quando você tem o seu cantinho ali, é muito bom. Então, por isso que assim, eu acho que eu ainda tô nesse início de empreender, né? Eu ainda presto serviços para alguns teachers, né? Tenho meus próprios alunos, mas assim, eu acho que ainda não é o suficiente para eu falar, não, agora é só comigo, não preciso de mais ninguém. Então, eu presto serviço para alguns professores. E tô bem, tô feliz nessa empreitada. Muito obrigada, Mirelle. Eu acho que ao longo desse curso a gente vai falar sobre coisas que eu aprendi com a Mirelle, que eu aprendi com a Baiantina, que eu aprendi com o John. Então, assim, isso é uma riqueza que a gente não tem. Ninguém mais vai se apresentar para vocês e vai dizer assim: ah, mas isso. Ah, mas tem fulano. Gente, aqui a gente se constrói junto. Junto. Então, assim, por exemplo, quando eu for mostrar e demonstrar, eu vou dizer: ah, isso eu aprendi com fulano, isso eu aprendi com ciclano, porque é aquela lógica, né? Várias cabeças pensam melhor do que uma, e os bons exemplos a gente compartilha e diz, né? Ah, isso é de fulano. John, tua vez, John.
John, tu tá mudo. Tu não tá mutado. Tua voz não tá saindo. Vocês estão ouvindo, gurias? Não, ninguém Não, ouviu. não tô. Pode ser o teu microfone, será? O teu fone? Pode ser a Tá, pode, configuração do próprio Zoom, né? pode ser também. Ele disse que ele vai Também. digitar. Não tem problema, tu pode digitar e eu leio. Pode ser a configuração do Zoom, pode ser. Eu Mas lembro para que mim tá mutado. agora ele se mutou, mas antes não tava. Eu lembro que teve uma época que eu tinha que reiniciar o computador para as pessoas me ouvirem. Olha o absurdo. Aí depois, aí depois era um vírus, né? Aí depois eu Claro. comprei antivírus e formatei o computador e deu tudo certo. Olha, ele disse assim, então eu sempre gostei de trabalhar nas escolas públicas, apesar dos percalços, sempre achei que poderia fazer a diferença e eu faço, dentro da medida do possível. O John é um professor muito dedicado, gurias. Eu sou professor de inglês, formado em letras em inglês, desde 2018. Sou concursado no município de Timbó, na rede estadual de Santa Catarina. Nossa, eu coloquei aqui no Google Timbó. Que bonito lugar, hein? Porém, com o passar do tempo, as cobranças estão ficando cada vez mais absurdas e os professores têm cada vez menos respaldo para trabalhar. Verdade. Esse é um dos motivos até porque a Mirelle saiu, né, Mirelle, das escolas e ficou só Sim, no online. foi. E olha que eu nem trabalhava no ensino público, era em escolas particulares. Que eu Aham. acho que deve, eu não sei, deve ser algo até pior, porque eles cobram demais, assim, da gente. Estou passando por uma situação numa escola que eu mal vejo a hora de sair. Eu imagino, porque essa frase que tu acabou de escrever, John, eu escutei diversas vezes da Mirelle, que ela dizia, não, isso está acontecendo, eu não vejo a hora de sair, eu não vejo a hora de sair. Mas graças a Deus saiu, né, Mi? Saiu. São críticas desconstrutivas o tempo todo. Sim, aquelas críticas de alguém que não tem nem ideia de como é o teu trabalho, né? De como funcionam as coisas. Escola é uma instituição falida, assim, ó, se vocês me permitem dizer, escola é uma instituição falida. Não voltem para a escola, a não ser que vocês estejam em necessidade. Estou me planejando para começar a empreender. E após bastante reflexão essa semana, eu bati o martelo que vou me aventurar. Maravilha! O lugar onde o John coloca todas as forças dele de professor, todo o conhecimento, criatividade para ajudar os alunos, é o lugar que ele está sendo criticado e desvalidado e desmerecido. Tem mais é que sair, né? Porque a gente não dá pérolas aos porcos. Que vou criar um curso, uma escola que seja o oposto desse movimento. Foi assim que eu criei a Unipeople, né?
pensando que ia ser o oposto da escola. Exatamente isso. Tanto que quando os alunos entram aqui, eu tenho uma conversa com eles bem séria, dizendo assim: aqui é uma escola, mas não é uma escola. Aí eles ficam se olhando, como assim, teacher? Aí eu explico. Que seja um espaço que os alunos possam se expressar suas ideias de forma acolhedora. Exatamente. É isso aí. Sem preconceito, sem julgamento, com acolhimento. É isso aí. Inclusive, ontem eu mandei a Teacher Bruno algumas ideias que tive depois de muitas conversas com o chat GPT, encontrei o nome ideal para o meu curso. Realmente, era 10 e quase 11 horas da noite, o John estava me mandando uns logos, umas ideias, mas como eu não tinha autorização dele para falar, eu não falei nada. Mas eu vi tudo, amei as ideias, amei o nome, amei tudo. Ó, ainda mais porque eu gosto daquele, não vou dizer, mas eu gosto do que tu fez ali, muito. Light up your voice, sua voz é a luz, é luz e merece ser ouvida. Olha que lindo, gente. Muito lindo, né? Uma das minhas maiores motivações para empreender é que eu quero um espaço onde eu possa ouvir e ser ouvido, expressar a minha subjetividade sem repressão. Isso é tão importante depois que a gente percebe o quanto os alunos merecem um lugar para serem eles mesmos, a gente entende o quão importante é esse espaço, né? E aí, depois de um tempo, aqui na Unipeople, depois deles formados, eles seguem vindo me visitar. Por quê? Porque sentem falta, porque querem estar perto de uma pessoa que não está ali para apontar ou para julgar e para ajudar. É muito importante. Não quero mais abrir mão da minha saúde mental, dos meus valores pessoais, porque por causa dos outros, exato. É que a impressão, gente, eu não sei se vocês têm a mesma impressão que eu, mas eu tenho a impressão de que a escola está nas mãos de pessoas que não têm ideia do que estão fazendo. Se ao menos fosse um salário altíssimo, até consideraria me adaptar, mas não é, né? Exatamente, não é. Então, tá, John, muito obrigada pela tua apresentação, né? Mesmo sem o teu, sem a tua voz, a gente pôde ouvir a tua voz, de certa forma. E é isso aí. Vamos iniciar, então. Que bom, fico feliz de ter esse grupo aqui. Tem outras pessoas que vão nos assistir no replay, e o exemplo de vocês vai inspirar outras pessoas, podem ter certeza disso. Deixa eu só abrir aqui o meu. O que eu trago para vocês, gente, não é informações, não é informações aleatórias, tá? A Escola do Professor de Idiomas eu criei em 2021, no início de 2021. E eu, obviamente, agora atualizei e adaptei o conteúdo, mas ele vem recheado de experiência real, né? Como a Mirelle disse, a Bruna tem o espaço dela ali, tem o cantinho dela. Outra
lógica, é outra lógica, mas eu celebro todos os dias as pessoas terem vontade de vir até a Unipeople e terem vontade de ficar na sua casa, porque eu tenho a opção de oferecer as duas coisas e eu também me canso do presencial e eu também me canso do online. Então, isso é um equilíbrio, né? As minhas aulas presenciais são segunda e quarta e as online são terça e quinta. Isso é um equilíbrio, né? Tá, a primeira parte aqui, quem é você? Vocês já falaram, né? O que você faz, vocês falaram, e apresente a sua empresa, vocês falaram. A gente vai, então, para o módulo 1, tá? Que é organização e burocracia inicial. MEI e ME. Qual é o objetivo de falar sobre isso? É garantir que o professor inicie sua escola ou atuação autônoma com respaldo legal, clareza e controle do próprio negócio. Começar certo, gente, faz toda a diferença. Ah, mas eu comecei errado. Eu também. Eu também comecei errado, tá? E eu sigo firme. Vale a pena abrir um MEI? Vale a pena se vocês querem receber por Pix, boleto e cartão e ter que emitir nota fiscal. Tem alunos que é a empresa que paga, então ele não vai conseguir fazer aula contigo se tu não tiver uma nota fiscal. E o MEI, o microempreendedor individual, é o primeiro passo e é o que te legaliza para fazer uma nota fiscal. Ah, tá, mas tu aconselha a pessoa a abrir um MEI ou um ME primeiro? Eu aconselho a abrir um MEI. Eu não sou MEI. E por isso que eu aconselho a abrir um MEI, tá? Ah, mas depois se eu vender tanto, se eu dar tantas aulas, eu vou me desenquadrar. Vai se desenquadrar. Mas até tu se desenquadrar, vai ter uma boa caminhada, entende? E existe de formas de não se desenquadrar, né? Qual é a vantagem de abrir um MEI? Emite nota fiscal, né? Obrigatório para trabalhar com prefeituras e empresas, ter o seu CNPJ, poder ter uma conta PJ separada, contribuir para sua aposentadoria, né? INSS. E, gente, não pensem que isso não é importante. É extremamente importante. Extremamente importante, né? Agora, por exemplo, eu estava fazendo meus cálculos aqui. Eu vou fazer 43 anos no mês que vem. Com 47 eu já tenho tempo de contribuição para me aposentar. Com 47 anos, vocês já pensaram? Eu não tenho vontade nenhuma de parar de trabalhar, mas eu vou ter uma aposentadoria em breve. Vocês já pensaram nisso? Nem eu acredito. Imagina vocês, né? Para fazer o MEI é super simples, ele vai levar cerca de 15 minutos e é no portal do empreendedor, tá? É aqui. E aí ele diz assim, ó, acesse o portal do empreendedor, escolha atividade ensino de idiomas, está incluído nesse CNAE aqui, Senai, não sei, cada um diz de um jeito, né? É nesse aqui, ó, microempreendedor individual, tu clica ali e tu pode fazer o teu cadastro, né? É nesse portal. Gente, se vocês largarem no Google, presta atenção que isso é importante, tá? Ó, como fazer um MEI? Eles vão colocar aqui, ó, portal do MEI Brasil. Esse não é o portal do MEI. Cadastromei.org. Não é. Não é. Isso são empresas que fazem o cadastro para ti através deste portal aqui para pegar os teus dados e ficar te enviando cobrança de como é que se chama aqueles grupos de pessoas que ficam fiscalizando a classe? Como é que é? Esqueci agora. Mas eles fazem exatamente isso. Eles te mandam boletos com teu nome e teu CNPJ dizendo que agora que tu é MEI, tu precisa pagar isso, 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 e tu não precisa pagar nada. Então, por favor, né? Eu lembro que quando eu fiz o meu ME, porque eu não pude fazer MEI, porque quando eu abri uma franquia.
E aí eu queria muito fazer o MEI e não me deixaram, tá? Porque o MEI era recente e tal, não deixaram. E aí eu lembro que quando eu fiz o ME, eu recebi 3 boletos, assim, 300, 200, 500, eu levei até minha computadora e disse assim, que boletos são esses? Quais desses eu tenho que pagar? Ela disse assim, pode rasgar que tu não tem que pagar nenhum. Então, ó, abre o olho toda vez que vier um boleto estranho para vocês, tá? Então, qual é que é o lugar? É o gov.br, tá? Para fazer o MEI. Aí vocês podem procurar ali, ó, MEI, ou cadastro, né? Cadastro. Ele leva 15 minutos e tu sai com um CNPJ. Tu não é obrigatório ter contador, tá? Quando tu tem um MEI, tu tem, se tu quiser, tu mesmo pode fazer a tua contabilidade, né? E assim, eu tenho contador. Eu, porque é ME. Aí é uma porção de coisas que se eu fosse fazer, eu ia perder muito tempo da minha vida e ia me estressar demais. Então eu pago o contador e o meu é ME. Falando ainda de organização e burocracia, contratos e documentos que evitam dores de cabeça. Contrato de prestação de serviço com prazo, valores, condições de cancelamento, número de aulas, política de reposição e formas de pagamento. Ficha de matrícula com dados do aluno, do responsável, autorização de imagem histórico escolar básico. O que que eu peço? Eu vou dizer para vocês, tá? Eu peço uma foto, a data de nascimento e a minha autorização de imagem já está no contrato de prestação de serviço. Eu não peço um histórico escolar básico, porque geralmente eles vêm indicado, então é um coleguinha, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas quando é um desconhecido, eu peço pelo menos o nome da escola e a turma que o aluno tá. Ah, por quê? Sei, né, gente? É uma questão de organização, digamos assim, né? É importante. A política de reposição e cancelamento tem que estar clara, muito clara, e eu sugiro que ela esteja assim numa maneira visualmente estabelecida no teu contrato. Um exemplo prático de cláusula que evita problema é, em caso de desistência, não haverá devolução proporcional do valor já pago, a vaga será encerrada no mês subsequente à solicitação, né? E ali eu dei uma dica, use o Canva para criar contratos com identidade visual ou Google Docs com cabeçalho da escola, né? Então, uma das coisas que mais estressa, não é necessário emitir nota fiscal para os alunos todos os meses, Mirelle, não é, tá? Desde que tu tenha a tua conta PJ separada da pessoa física. Não faz junto, pelo amor de Deus, porque senão vai te trazer problemas isso. Tá? Porque na conta ali pessoal é pessoal. Tu pode ter recebido por exemplo, tu vendeu um carro, recebeu o valor do carro. Põe na pessoal, não põe na física. Tu vendeu trabalha concomitantemente vendendo Natura, Boticário, Mary Kay, é físico, não é PJ, tá? Na PJ tu vai colocar só o pagamento dos alunos. Ah, sim, tem a conta PJ que emite boletos, certo? Tá? É isso. O que que eu ia falar aqui? É muito importante a política de reposição. E assim, ó, quando eu assino um contrato com os pais dos alunos, porque aqui eu tenho a maioria, todo mundo sabe que é adolescente, criança e adolescente, eu conto nos dedos os adultos. Quando eu estou assinando um contrato com os pais dos alunos ou com um adulto, eu digo assim: nós temos um calendário escolar, ó, nós temos um calendário escolar. Faremos feriadão tal e tal e tais datas, para não dizer assim, ah, vai ser feriadão de novo, aí tu vai emendar feriadão de novo. Já falo no contrato, antes dele assinar. A nossa política de cancelamento e reposição de aulas é assim, assim, assim. Aqui o aluno tem que ter toda quarta-feira, até quarta-feira, às 18 horas, ele tem que marcar a aula dele, senão ele já perdeu por essa semana, ele só vai ter para outra. Entendeu? Porque toda sexta-feira eu tenho a sexta-feira da aula extra.
Então, se ninguém marca até quarta-feira às 18 horas, eu sei que a minha sexta-feira tá livre. Então, e aí depois não tem choro nem vela, é até quarta-feira às 18 horas. Aí a pessoa pode mandar assim, fazer várias marcações? Pode, mas ela tem que fazer dentro da lógica, dentro da política, tá? Estabelecida. E eu não faço, isso eu também deixo no contrato, eu não faço reposição da reposição. O que que é reposição da reposição? O aluno não veio na aula, estabeleceu uma reposição, tá? Ele não veio na reposição. Aí ele quer fazer reposição da reposição? Não, não faço. Não veio na aula, quer fazer a reposição, beleza, não veio na reposição, aula perdida. Aula perdida. Não, não tem como ficar fazendo reposição de reposição, senão viram uma bola de neve, tá? Vou ver aqui. Sim, essas informações são para quem decidiu abrir o MEI. MEI. Mas, se vocês quiserem abrir o MEI, aí é outro departamento. Ah, mas eu quero abrir o MEI, não me importa. Eu não vou começar com MEI, eu já vou começar direto com MEI, com ME, né? Não tem problema. Pode fazer, mas eu vou dizer como é que é daí. Tá, deixa eu falar primeiro do ME. O ME é assim, ó, gente. Vou parar de compartilhar porque não tem informações ali. Tu tem que ir primeiro num contador, escolhe uma contadora, abre o ME e tu vai desembolsar uns R$ 1.000 1.500 já de arrancada, só para abrir uma empresa. Por isso que eu aconselho abrir o MEI. 1.500 mais ou menos de arrancada só na mão do contador para abrir a tua empresa. Aí depois disso, tu paga R$ 250 por ano para fazer nota fiscal online. E aí, cada cidade tem a sua organização. Eu vou mostrar aqui para vocês de esteio, tá? Vou mostrar desde o início para vocês entenderem como é que funciona. Aí é difícil? Claro que não é difícil, gente, é trifácil. Eu nunca quero ter que ficar fazendo contabilidade da minha escola, Deus que me perdoe, tá? Mas assim, é mais caro. Ó, Prefeitura Municipal de Esteio Nota Fiscal, vocês estão vendo que ele já tá aqui, ó. Aí tu vai ali no na NFSE, né? É a nota fiscal online. Tu baixa e vai em geração de NF, ó. Vocês vão ver que tá o meu certificado digital, eu tenho que pagar por ele todo ano, né? O meu certificado digital e o do pai do Caio tá no mesmo tá no mesmo lugar, porque pode ter vários certificados digitais no mesmo computador, porque o computador dele estragou, ele tá usando o meu. Estava, né? Não sei agora o que ele tá fazendo da vida. Aí ele tá dizendo que eu não tenho a extensão, mas eu tenho sim. Eu acho que tá aqui no Forms. No Forms não, no Google Chrome. Deixa eu abrir o Chrome. É porque às vezes, ó, ainda para ajudar, às vezes eu não consigo gerar nota fiscal pelo esse navegador aqui que eu não me lembro o nome agora. Então eu tenho que abrir no Google. Daí no Google eu O consigo gerar nota fiscal. Ed, Isso, esse aí. Prefeitura Municipal de Esteio, nota fiscal. Nota fiscal eletrônica que eles chamam, né? Ó, aqui, ó, geração de nota fiscal. Ó, viu como ele não deu problema agora, ó? Então tem o meu e o dele, vocês estão vendo? Aí eu vou em autenticar e tu tem que ter todas essas informações para gerar nota fiscal. Aí muda de figura, gente, quando vocês vão fazer a ficha do aluno, que daí ela é muito mais importante do que vocês imaginam, né? Porque daí tu tem que ter ou o CNPJ da empresa ou o CPF, né? Aí tu vai fazer do CPF, por exemplo, aqui esse é um exemplo de aluno meu, tá? Então tu tem que ter o nome, tu tem que ter o CEP, telefone, e-mail, e os obrigatórios o nome, né? Deixa eu ver aqui no CPF. O nome, a cidade, aí tem que ter a identificação do serviço, todos os números, os meus eu já decorei, né? Porque sei lá quantos anos, já até me perdi, 11, né? Olha, ele botou um número aleatório ali, mas não é esse. É 0802 o meu.
Aí eu tenho que botar o campo de discriminação. Blá, 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 blá. Aí nem me lembro mais os números, gente. Vou dizer para vocês assim, ó. Não me lembro mais, tá? Eu lembro que esse aqui é 0802, o outro eu não me lembro mais. Mas não tá saindo, ó. Aí o que que eu faço quando eu não me lembro? Eu olho na nota fiscal que eu emiti. É assim que eu faço. É que eu tenho vários agora, porque eu abri só como ME, como prestação de serviço, e depois que eu comecei a fazer as vendas dos PDF, do material didático, eu tive que acrescentar no meu CNPJ os serviços que eu fazia extra, entenderam? Ensino online, ensino de outras coisas. Então eu tive que acrescentar. Então já não, por isso que eu esqueci, já não é mais esse. Quando eu abri 2014, 15, 16, 17, 18, era um número. 19, 20, 21, 22, 23, 24 era outro número, mas deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu abrir uma nota fiscal. Vocês viram que é muito mais burocracia e coisinha? É esse o problema. Hum, aqui, ó. Ó, eu tava certa. Ó, opa, cadê o... aqui. Meu Deus, hoje estão me ligando assim, ó. Ó, ensino de idiomas, tá? Tem o 08 e 02, instrução, treinamento, orientação pedagógica educacional, avaliações de conhecimento de qualquer espécie. A natureza da operação é 6,9, que é o simples, né? Que é 2,1%. E aí é só. Entenderam? Mas aí tudo isso quem te orienta é a contabilidade. É a contabilidade que te orienta. Mas basicamente é só isso. Daí tu faz aquele ali, gera a nota fiscal e tudo certo. Tudo certo. É super. Eu acho simples, né? Eu não acho difícil, não. Mas é um saco fazer esse certificado digital todo ano, gente, é um saco. Agora, depois da pandemia, eu consigo fazer aqui da Unipeople, que daí eu abro o Google Meet e a gente faz online. Antes eu tinha que ir todo ano lá no negócio que é na cidade vizinha, marcar um horário, ficar esperando, criar uma senha. Era um saco, um saco. Agora é muito mais simples, fácil, rápido, né? Eu não acredito que eu. Olha meus alunos se matriculando no mês de maio. Tô com turma abrindo no mês de maio. Acreditem se quiserem. Eu fechei sem querer o meu Canva, né? Acontece. Acontece nas melhores famílias. Voltando aqui. Contratos, tá? Isso eu já falei. Organização básica que dá cara de escola. Gente, quanto mais cara de homemade, né, feito em casa, pior é, né? Ah, mas até que ponto tem que ser burocratizado e até que ponto tem que não ser? Aí depende de ti e do teu ponto de vista. Eu recebi uma mãe aqui para matricular uma criança e ela trabalha com divulgação, com marketing digital, com foto, com essas coisas assim. E ela me falou assim, ó, com essas palavras, tá? Olhando para tua decoração, olhando para tua escola, eu consigo ver que tu tá muito tempo sozinha. Eu não sei até agora o que ela quis dizer com isso, mas eu imagino que a minha decoração não agradou ela, ou não é comercial o suficiente, que a minha escola tem cara de escola de fundo de quintal, porque foi isso que eu entendi na fala dela, entendeu? Mas assim, eu tô um pouco me lixando se a minha escola tem cara de fundo de quintal. Porque o meu objetivo principal é que os alunos se sintam acolhidos aqui dentro, não ela, não os pais.
Os alunos têm que se sentir que eu posso abrir a geladeira, que eu posso esquentar meu lanche no micro-ondas, que eu tenho o meu cantinho, né? Quanto mais cara de casa tiver, melhor, na minha opinião. Porque se alguém quer uma escola com cara de escola, tem os concorrentes para ir, não precisa vir para cá. Que daí tem toda aquela formalidade, aquela coisa assim. E eu acho que ela quis dizer isso, que ela é muito informal, a minha escola. Vocês acham que eu tô preocupada? Eu não tô preocupada, porque sinal de que eu atingi o meu objetivo, de ter cara de casa, de ter cara de casa de tia, cara de casa de Dinda. E mesmo assim, eu não acho que é uma escola com cara de tão casa assim, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, vocês vão me dizer o que vocês acham. Mas assim, a Baiantina já esteve aqui, Baiantina, presencialmente. Tu acha que ela tem uma cara de casa ou de escola? Baiantina, tá me ouvindo? Ai, desculpa, tava travando aqui. Sim, não, eu não acho. Inclusive, quando eu fui, né, eu estive na escola, eu achei fantástico, sabe o que que me chamou a atenção? A primeira coisa que foi, meu olho foi para lá. Tem as cadeiras de escola, as cadeiras, né, que tem uma mesinha do lado, sabe, que tá junto com a cadeira. Mas o que me chamou mais atenção, eu olhei para o lado e tinha um monte de almofada no chão, Ó, eu né? tenho uma outra Que, na frente, ó. que tá ali a mesa, tá ali, né, em cima. E eu achei isso fantástico, porque quando você dá aula para criança e para adolescente, para adulto também, né, para poder sair do lugar, mas isso é mais. Eu sei que Bruna ela tem muitos alunos adolescentes e crianças na Unipipo de maneira presencial, e é ótimo, porque tem essa questão do que John estava falando antes, né? De respeitar a, a fala dos alunos. E quando você é criança e quando você é adolescente, você precisa se movimentar. E isso tem na escola da Unipeople. A criança precisa do corpo para falar, né? Para aprender. E é ótimo, ela tem esse espaço. E eu vejo muitas dinâmicas que ela faz, inclusive fora da Unipeople, com os alunos. De ir para o supermercado, de ir para a praça, de ir para não sei aonde. Obviamente tem toda uma organização, ela pede autorização para os pais e tudo. Eu aprendo muito com ela em relação a isso, porque eu também tenho alunos adolescentes online. Eu não gosto de aluno criança no online por uma questão pedagógica, e depois a gente pode falar sobre isso. Mas, enfim, a escola da Unipeople Education, o espaço físico, tem inclusive um outro espaço atrás, não deu para ela mostrar, que é para também assistir, dá para poder separar. É ótimo, é maravilhoso. É maravilhoso isso do online e do presencial. Eu acho que isso seria o ideal, né? O equilíbrio, porque o online, às vezes, ele é muito útil, como Cíntia está falando, está voltando, né? Tem um filho, né, Cíntia, de 3 anos. Eu tenho uma segunda filha de 3 anos. É ótimo para quando você é mãe, você precisa, né, dessa rapidez, não pode sair, voltar o transporte. Mas depois o presencial também é interessante porque a gente é pessoa, a gente precisa do contato humano, né? E quando, no caso de Bruna, que trabalha com criança e adolescente, mais ainda, né? E eu acho que tem essa disponibilidade. Eu gosto muito também da Unipeople, que ela não tem essas divisórias. Ela é toda única. Então, ela está sentada ali na mesa. Aí, os alunos podem estar fazendo uma atividade, podem brincar, sair, voltar, fazer uma dinâmica legal. Faz até, como é? Noite do pijama, uma coisa assim? Você faz? Eles Eu, posam aqui, eles não, dormem aqui. um monte de Dormem. loucura, né? Um monte de loucura aí, que é ótimo, porque o aluno, ele vai levar esse aprendizado para sempre, né? Mas, enfim, assim, por que que eu pedi a opinião da Baiantina? Porque não é uma pessoa que, não sou eu, né? Eu quero uma opinião de fora, baseada no que essa mãe disse, né? Ah, e precisa de outros móveis, precisa de outras coisas. Ela tá levando a Unipeople pra. Eu disse assim, pra ela, olha.
quem é aluno de escola tal, não é meu aluno. Eles não se adaptam. Então, assim, eu não disse para ela assim, eu não quero a Unipeople com cara de franquia X, franquia Y. Eu quero a Unipeople com a minha cara, né? Então, é aquilo que a Cíntia disse ali, ó. Deixa as pessoas mais à vontade, traz um ar intimista, mostra que eu não tenho nada a esconder. Porque os pais entram e ficam ali na recepção que não tem divisória, porque eu odeio cubículo, né? E porque eu criei essa é a teoria do open concept, né? Conceito aberto. Então, os pais podem ficar ali assistindo os filhos, eu não tenho nada para esconder. A gente tem aqui a outra sala, onde tem o banheiro, a cozinha e mais uma sala que é onde eu tenho o data show, que é o dia quando a gente faz o dia do cinema. Então, assim, a gente não tem porta aqui, só a porta de entrada e saída é a porta do banheiro. Então, a ideia é exatamente essa. É tu se sentir à vontade. E antes eu tinha mais móveis aqui, eu tinha uma mesa na recepção, e aí eu tirei a recepção inteira, porque eu não tenho fluxo de pessoas pedindo informação para ter uma recepcionista, né? Eu tinha uma biblioteca aqui que eu levei para minha casa porque começou a deixar o espaço muito apertado e eu queria espaço para eles brincarem, sabe? Então, assim, as pessoas vêm com as teorias delas prontas e a gente tem que estar com os nossos argumentos afiados. E não só para o teu espaço, mas para a tua metodologia também, né? Então, é sempre isso. As pessoas vêm com seus argumentos prontos, com as suas ideias prontas. A gente tem que estar com a nossa argumentação bem afiada. Mas vamos voltar aqui no nosso. Então, a organização básica que vai te dar cara de escola. E aí, lembrando, o que eu quero dizer com cara de escola? Eu estou falando de organização burocrática. Quanto à organização metodológica, a organização que os teus alunos vão receber, daí é outra coisa, tá? Monte uma pasta digital com logo e identidade visual da tua escola, modelos prontos de contrato, ficha de matrícula e recibo, cronograma semestral, planilha de controles financeiros, receitas, inadimplência, gastos fixos, lista de alunos com status de pagamento. Eu tenho tudo isso? Sim, tá? Eu tenho a logo da Unipipo, a identidade visual, eu tenho os modelos prontos de contrato, tanto em formato .doc quanto hoje em dia eu entrego para as pessoas mais velhas o contrato impresso, para as pessoas mais jovens eu faço o contrato via Google Forms, né? Não tenho ficha de matrícula, eu tenho ali as informações básicas do aluno, eu não chamo de ficha de matrícula, né? E faço o recibo também, tá? Tenho cronograma semestral e eu aprendi a não fazer mais cronograma anual, porque sempre teve mudança, desde 2020 tendo mudanças no cronograma anual. Eu acho que 5 anos depois eu entendi a mensagem de Deus. Então eu faço semestral ou trimestral, dependendo do meu humor, né? Esse ano 2025 eu fiz trimestral, né? Eu tenho várias planilhas de controle financeiro, várias, gente. Eu posso disponibilizar para vocês, mas eu uso a mesma sempre, que é a mais simples possível. A mais simples possível, tá? E nessa planilha, que é a mais simples possível, também está o status de pagamento dos alunos e do pessoal da comunidade. Ferramentas úteis é o Google Drive, pasta por turma ou por aluno, né? O Trello ou Slice, para organização de tarefas. Eu não uso Trello, eu não uso Slice. Planilhas do Google de controle financeiro e pedagógico que eu uso o OneDrive. Só que o OneDrive é pago, né? A gente paga um valor mensal ou anual. Então, não, eu recomendo o OneDrive, claro, mas aí quando tu já tiver mais condições de pagar, de ter um. Porque o OneDrive é muito útil, né? O plano família te dá 5 tera de espaço para botar coisas. 5 tera. Então é muito espaço. E ainda eu divido o meu OneDrive com o pai do Caio e com a minha irmã, porque eles precisaram, né? Enfim, e nem tô nem aí, podem usar, tá tudo tranquilo. E eu tenho espaço pra caramba, então
Eu nem consegui completar 1 tera ainda de coisa, imagina, né? Vocês imaginam. Tem o Google Drive, Pro, que é do. Como é o nome? Work, não sei o que lá, Workspace. Google Workspace. Né? Que ele tem um monte de coisa. Aí tem o gratuito e depois vai vendo se paga para ter o Meet, né? Porque o Google Meet, ele é gratuito. Só que tem um limite, obviamente, sempre quando é gratuito. É, Bruna, ela usa o Zoom Meeting, né, para fazer as videochamadas, as aulas e os encontros. Também paga, né, é um outro. Mas eu acho que no Google Drive você tem tudo. E é um valor aí que também é mais acessível, talvez, quando é junto. Exatamente. Mas aí o que acontece? Eu tentei usar outras ferramentas que não são o Zoom, não gostei. Não tentei, não usei o Google Meet, tá? De repente é importante lembrar que quem usa o Google Meet é melhor pagar, se for pagar, o Google Workspace, porque ele é uma coisa lógica. Mas assim, eu, Bruna, não uso o Google Meet, não uso o Google Agenda. Todas as ferramentas que eu uso do OneDrive. O OneDrive é da Microsoft. Ah, mas o que que tem de melhor? Não sei, gente. Cada um se adapta de um jeito, mas eu posso mostrar para vocês agora rapidamente que a gente tem mais 3 minutos. Cada um se adapta. Ah, mas quanto que é? Eu antigamente pagava o OneDrive anual, né? Eu nem sei quanto que era o anual. Agora eu pago mensal, é R$ 60 mensais. E eu vou mostrar quais as vantagens. Mas assim, isso vai de cada um. Ah, não quero pagar nada e quero continuar usando tudo gratuito. Gente, isso não vai influenciar em nada na vida de vocês. Ah, eu pago porque eu me adaptei com o Google OneDrive, com o OneDrive, não com o Google. Não sei por quê. Ah, mas por que que tu não te adaptou com? Não sei, gente, não faço a menor ideia de que eu não É, adaptei com. eu, por exemplo, o Google, o Meet, eu usei para testar numa época. Uma coisa que não faz até hoje, que é uma coisa que eu gosto muito do Zoom, como eu falei antes na minha apresentação, eu falei que eu usava o quadro, né? E escrevia e mostrava assim, o quadro físico, né? E botava assim no para o aluno ver. No Google Meet, quando você compartilha a tela, você não tem a função, você não pode escrever em qualquer lugar. Você tem um quadro para escrever. Eu preciso muito escrever na tela, em qualquer tela que eu estiver compartilhando, uma página web. Eu trabalho muito com adultos, então eu tenho que entrar em arquivos e coisas de qualquer lugar da página web, do que for, e escrever em cima do artigo, né? Em cima. E aí eu anoto, como uma caneta, eu uso uma caneta, né? Uma mesa digitalizadora e eu vou circulando. Isso no Google Meet eu não faço, não consigo. No Zoom eu faço, por isso que eu uso o Zoom também. Mas em relação às outras coisas, eu acho que é tudo muito parecido. Ó, deixa eu mostrar. Ó, para mostrar para vocês aqui que é o geralzão, assim, né? Eu tô com 172,2 GB, não chegou nem na metade de 1 tera. Tá? Com todas as coisas do Drive da comunidade aqui dentro, né? Detalhe importante. E aqui estão as opções, ó. Então tem o Outlook, tem aqui o OneDrive, tem o Teams no pacote. Tem todas o Word, Excel, PowerPoint. Por isso que eu emprestei para minha irmã, porque ela estava sem o Word no computador dela. Daí ela conseguiu baixar com o tem o OneNote, que para mim é a melhor ferramenta de organização que existe, né? Tem o To-Do, que é o tarefas pendentes. Tem o Forms, tem um Forms também. Se tu clicar aqui em mais aplicativos, vai mostrar todos os aplicativos do OneDrive. E eu adoro o Forms do OneDrive também. Ó, todos esses, ó. Calendário, que foi o calendário que eu me adaptei. Tem o Forms, que eu acabei de dizer para vocês. Tem tudo isso, ó. Tem uns que eu não sei porque eu nunca mexi, gente. Né? O To-Do, que eu gosto também, embora eu goste mais do OneNote. O OneNote, para mim, é
Ele tá aqui, ó, na minha barra de tarefas, mas ele é para mim o organizador, a agenda mais útil que existe. É, maravilhoso. Porque tu consegue fazer absolutamente tudo no OneNote. Inclusive gravar aula, gravar tela, dar aula no OneNote, fazer a agenda do teu aluno ali, né? Ele é muito, muito, muito bom. Ô, Eu tenho, Bruno, acho que um vídeo de OneNote. Pode Bruno, falar? eu me lembro que um dia você me mostrou, não sei se você me mostrou, você compartilhou comigo um caderno que você usa no, como é que é o nome mesmo? Como se fosse o Word do O Google. Esqueci o nome. Docs do Google. Google Docs. Isso, no Google Docs. Um caderno que você criou, que você ia colocando, né, o que foi trabalhado em cada aula, acho que era algo parecido com isso. E me parece que os alunos também tinham um caderno assim no Docs e você tinha acesso às anotações, onde, por exemplo, as atividades de writing, você tinha acesso para poder fazer as correções. Eu achei bem interessante. Esse eu realmente faço eu faço no Google Drive, por quê? Porque a maioria dos alunos não vão pagar o OneDrive para fazer, né? Mesmo que o OneDrive eles não precisem pagar para ter acesso, o caminho da natural deles é fazer pelo Google, né? Para fazer pelo OneDrive precisaria de muito mais informações, muito mais orientações desnecessárias. Então, realmente, eu faço aqui, ó. Por exemplo, esse é o aluno, é o caderno da minha aluna Carolina. Quem me ensinou a fazer essa coisinha aqui linda foi a Mirelle, porque eu não fazia antes, eu deixava o aluno decorar a primeira página do caderno. E aí a Mirelle me mostrou o dela. No início eu pensei assim, será que vai dar certo? E depois que eu vi que os alunos se encantavam com isso, eu passei a fazer. Mas a ideia é da Mirelle, né? Ela que Era começou a decorar e botar os links assim, então é cópia da Mirelle, assim, escarrada, viu, Mirelle? Copiei de ti. E o link do dicionário, o link do Lyrics Training e, por exemplo, às vezes tem o link da aula também, porque eles ficam com acesso, né? Ó, o link da aula é a senha, eles ficam com acesso. Então, tem aqui, ó, botei 2025, vou colocando março, todos os links, tudo. Por que que eu faço? A maioria dos professores online fazem isso no Google Slides. Eu faço no Google Docs por causa da ferramenta de digitação por voz, tá? Mas vou deixar vocês com gostinho de quero mais e vou falar sobre isso na próxima aula. Mas foi cópia, viu? Viu, Some? Aprendi contigo. Verdade. Então E eu foi o aprendi com alguém que eu não sei. acontece, né? Vocês viram É, a como a gente gente vai. se troca? Então, assim, no É. início eu depois deixava, tem alguns cadernos ainda que foi os alunos que fizeram a capa deles, mas depois eu percebi que os adultos ficam fascinados de ver a sua fotinho ali, de ver como eu organizei, os adultos, né? Os adolescentes, né? A maioria. Mas, e aí eu aprendi a decorar também o caderno. E eu vou falar melhor sobre ficou isso na bem. aula que vem, com mais detalhes, tá, gurias? Se puder compartilhar com a gente, é um Compartilharei, aprendizado com isso. certeza. Uhum. A fazer a Mirelle ou você mesma fazer a personalização do caderno. Sim, vamos compartilhar sim. Então tá, beijos. Até sexta Obrigada, que Bruna, vem. maravilhosa. Esses. Beijos. Até. Até. Tá, Tchau, obrigada. pessoal.